Boa tarde a todos os nossos associados e as nossas associadas. Nós estamos dando início às comemorações do Mês da Mulher. Eu aproveito para cumprimentar todas as nossas associadas que nos acompanham agora, nesse dia 8 de março, que nós comemoramos o Mês da Mulher. E é com muito prazer, na verdade, com muita alegria, que nós estamos recebendo aqui 3 grandes mulheres, ao lado do Dr. Leonardo Andreotti, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, e eu aproveito para cumprimentar a Adriana Bear, a Fabíola Molina e a Luísa Parente, que já nos trouxeram tantas alegrias no campo do esporte como atletas, né? E que agora ocupam, respectivamente, cargos de gestão à frente do direito desportivo. Então, é com muita alegria que a gente recebe essas 3 grandes mulheres, que têm uma história brilhante, e que agora ainda contribui no campo da gestão com o direito brasileiro e com o direito esportivo, no caso específico. Cumprimento o doutor Leonardo Andreotti, que é o nosso presidente do Instituto, um instituto que tem uma parceria muito rica e muito proveitosa com a ASP já há quase 2 décadas, né, doutor Leonardo, perdão, e que vem sempre nos dando motivos de debates, de trabalho. A gente tem feito coisas muito bacanas ligado ao direito esportivo, uma área que ainda tem um campo enorme de crescimento, e uma área aqui trazendo para o campo das mulheres, uma área tradicionalmente muito voltada ainda para o universo masculino, mas que nós temos visto a conquista das mulheres em todas as áreas do esporte, né? Mostrando que, na verdade, não se tem essa divisão entre mulheres e homens, mas sim de que o direito desportivo e a atividade desportiva comporta mulheres e homens nas suas respectivas diferenças, enfim, trazendo sempre a emoção do esporte e a riqueza do estudo desse ramo do direito, que é tão importante também. Então, com muita satisfação, eu recebo as nossas convidadas hoje desse bate-papo, dessa conversa, e passo a palavra, então, ao doutor Leonardo, que conduzirá os trabalhos de agora, agradecendo, Leonardo, mais uma vez, essa parceria da ASP com o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. É com grande prazer que os recebo aqui hoje, nessa tarde do dia 8 de março. Doutora Viviane, eu me sinto privilegiado por estar aqui num momento tão especial, né, principalmente para as mulheres. Então, ao cumprimentá-la, eu quero cumprimentar todas as associadas da ASP, né, as associadas do IBDD, e a todos, evidentemente, que nos assistem, e dizer que, para mim, é uma experiência fantástica estar aqui em mais um evento promovido em parceria pela ASP e pelo IBDD. O IBDD, no dia 21 de março de 2021, completa 20 anos de existência, são 20 anos de fundação, 20 anos de história jurídica, e quase que nesses 20 anos completos, a ASP está com o IBDD, né, numa parceria muito sólida, uma parceria muito exitosa e que muito contribuiu até hoje, e tenho certeza que muito ainda vai contribuir com o esporte brasileiro, né? Não apenas com o direito desportivo, não apenas com a gestão do esporte, mas o esporte brasileiro, que é, evidentemente, um instrumento muito importante para a nossa sociedade como um todo, né? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, né? Fico muito orgulhoso, muito honrado em contar com a sua presença e participação especial nesse momento muito especial para o IBDD e para todos que estão envolvidos no projeto. Eu sou muito suspeito para falar da ASP, né? Tenho grandes amigos, grandes profissionais em que me espelho, inclusive, e a começar por você, Viviane, né? Por toda a trajetória que você galgou e por tudo aquilo que você representa hoje na qualidade de presidente da instituição. Vou citar aqui a doutora Fátima também, doutor André, enfim, o Eduardo Viveiros, a Ângela, enfim, toda a família ASP, que durante toda essa parceria sempre nos apoia, sempre nos recebe de uma forma muito carinhosa, né? Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Agradecendo muito, principalmente as nossas painelistas, né? Estou aqui com a Adriana Bear, com a Fabíola Molina, com a Luísa Parente. Daqui a pouco eu vou, evidentemente, apresentá-las de forma mais adequada, mas dizer que é para nós um motivo de muito orgulho, muita satisfação, de muita honra contar com a participação de vocês, né? Evidentemente que
cada uma de vocês dispensa comentários, dispensa apresentação, né? O Brasil, o mundo conhece vocês, mas nós precisamos conhecer também o trabalho de vocês, aquilo que vocês vêm fazendo pela gestão do esporte brasileiro e, consequentemente, para o próprio esporte, porque isso, sim, é uma oportunidade de aprendizado de todos nós, e esse aprendizado vai, com certeza, levar a uma evolução cada vez maior, né, que é constante em tudo aquilo que nós fazemos no âmbito da nossa atuação. Então, enfim, sem mais delongas, né, eu vou propor, Viviane, que a gente faça aqui um bate-papo mesmo, né? Quanto mais informal, melhor, na minha opinião. Quanto mais informal, mais eficiente, né? E tentar extrair um pouco de cada uma das nossas painelistas, né? O que elas têm de melhor. Eu vou começar com a Adriana Bear, né? Aliás, eu vou propor aqui uma pergunta praticamente igual nessa rodada inicial, para que a gente possa conhecer um pouco mais, né, de cada uma de vocês. Entender um pouco, Adriana, né, como é que foi a sua carreira. Todo mundo conhece, mas eu acho que vale a pena recordar um pouco, né, ainda que de forma tranquila, simples. Conta para a gente o que foi a sua carreira, ainda não na qualidade de gestora, mas na qualidade de esportista. Estamos muito ansiosos. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Leonardo. Não sei se eu te chamo de Leonardo, de doutor, de Andreotti. Quanto mais Mas foi informal, sempre melhor, assim, né? Leonardo, Desde Léo, o fica tranquilo. início. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente poder falar de esporte, a gente poder falar da gestão esportiva. Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, dar um beijo na Luísa, na Fabíola, na representante da AASP. Então, muito bacana a gente poder promover esse tipo de diálogo, porque eu acho que toda vez que a gente fala sobre esporte, independente de qual área, a gente traz à tona a nossa vida, né? A dedicação de uma vida inteira no esporte. Então, muito bacana. Comigo, bem, eu vou tentar resumir rapidamente, né? A minha vida, e obviamente a da Fabíola e da Luísa dentro do esporte, ela é longa, mas uma coisa que eu sempre falei e repito até hoje, que o maior incentivo que eu tive para o início da minha vida esportiva foi dentro de casa. Então, eu tive aí meu pai, que era professor de educação física do Exército, minha mãe, dona de casa mesmo, chegou a trabalhar um período no Ministério do Exército, muitos anos atrás, mas eles sempre me incentivaram bastante. Então, eu dentro de casa tive o primeiro apoio, o primeiro suporte para começar a prática esportiva. Então, atrelado, obviamente, à escola, então comecei a jogar, né, vôlei de quadra na escola, no colégio, no time do colégio, mas tem uma coisa importante. Antes de eu fazer, né, de começar voleibol, eu fiz patinação artística, acho que quase ninguém sabe disso. Então, eu e minhas irmãs, aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a fazer patinação artística, não era, até hoje, infelizmente, não é uma modalidade tão desenvolvida, né, com tanta possibilidade de competição, de desenvolvimento no Brasil. E aí eu ficava, naquela época, querendo ir fazer outro esporte. Eu adorava basquete, era a época de Hortência, de Paula, então o basquete feminino estava em alta. E, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos perto de onde eu morava, não tinha time de basquete feminino. Então, aí começam as dificuldades, né? Como a gente vai se adaptando, né, Luísa, Fabíola? A gente vai se adaptando ao que a gente tem. E aí, mas eu acho que no final deu certo. Eu fui para a quadra, fui para o voleibol de quadra, então joguei na quadra durante alguns anos, depois fui para fora do Brasil, pelo voleibol de quadra também, e voltei para o Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, voltei para o Rio em 1993, quando já tinha aí o segundo ano de um campeonato, né? De um circuito, digamos, nacional. E comecei no voleibol de praia sem a mínima expectativa, uma modalidade nova, sem nenhuma perspectiva de se tornar uma modalidade olímpica, mas eu acho que a característica principal dessa primeira geração foi justamente dedicação, compromisso com profissionalismo, com foco. Então, eu dedico o sucesso do voleibol de praia, principalmente o feminino, a essa geração que, né, eu estou incluída, Adriana Samuel, Jaque, Sandra, Isabel, Roseli. Então, assim, são nomes muito... Shelda, né, que foi minha parceira durante 12 anos, Mônica, medalhistas olímpicas. Então, assim, eu atribuo o desenvolvimento fundamental da modalidade de voleibol de praia dessa primeira geração. Então, assim, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então, assim, é importante a gente
poder homenagear também essas nossas adversárias, né, durante todos os nossos anos de atuação no esporte, mas mais do que adversárias, mulheres fortes, guerreiras, que superaram, que por conta própria conseguiram, todas juntas, levar o voleibol de praia no nível, né, no nível olímpico, sendo considerado o Brasil, até hoje, um dos maiores e melhores países do voleibol de praia. Então, assim, essa foi a minha história no esporte, e aí eu também trago sempre, desculpa se eu estiver falando muito, podem me interromper, mas a importância do esporte com estudo. Então, assim, eu acho que aí Fabíola, Luísa também. Então, no período que eu fui, né, jogando, e eu fui me capacitando. Então, eu me formei em Educação Física, aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, enquanto eu jogava. Esse foi o meu compromisso com a minha mãe, isso é outra coisa muito importante. Eu só comecei a treinar voleibol mesmo porque eu fiz um acordo com a minha mãe que meus estudos nunca iam ficar em segundo plano. Então, eu cumpri isso, acho que até hoje em dia. Então, eu me formei em Educação Física, e assim que eu parei, que eu me aposentei, né, das quadras, eu migrei diretamente de volta para os estudos e fiz uma pós-graduação em MBA em Gestão de Negócios. Então, assim, essa que foi a minha vida dentro do esporte, e dedico, obviamente, tudo que eu conquistei no esporte. E acho que, pensando hoje no Dia, né, Internacional da Mulher, eu, com certeza as meninas, a gente passou por vários desafios nesse ambiente esportivo, e hoje é muito bacana a gente ver o que a gente passou, como a gente ajudou a transformar e garantir um ambiente mais propício, mais acolhedor para a mulher dentro do esporte. E hoje, acho que a gente tem, né, na maioria das modalidades, acredito que até em todas, uma equiparação em competições, em número de atletas participantes, em premiações, mas ainda vejo uma defasagem muito grande em termos de investimento, em termos de exposição, de mídia, e isso eu não falo por conta própria, são estudos que eu já tive acesso, mas esse é um desafio, né, que a gente continua na luta. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje, né, para a gente falar do que tem de bom, do que a gente conseguiu avançar, e eu acho que, aí eu falo das meninas também, eu acho que a gente se torna cada vez mais inspiração para novas mulheres que realmente possam acreditar que é possível a realização dos nossos sonhos, que é possível a gente estar em posição de liderança, em posição estratégica. Então, assim, estou muito feliz que a gente possa falar sobre esse tema, porque é um tema realmente que me agrada muito. Que bom, Adriana, que bom. E você tocou num ponto assim extraordinário, muito importante, que é a educação. Nós sabemos das peculiaridades do esporte, principalmente da hipercompetição, né? Que no esporte em geral, né, não dá para generalizar. Acho que vocês são exemplos do que deu certo, né? Exemplos a serem seguidos. Isso não quer dizer, evidentemente, que o esporte está tranquilo nesse sentido, né? Eu acho que a hipercompetição acaba fazendo com que esses jovens, as crianças, né? Vamos colocar as crianças, que são os futuros atletas, campeões olímpicos, etc., não tenham acesso, ou ainda que tenham acesso, não tenham incentivo, né, para o estudo. Eu acho que isso é realmente muito importante. E aí, já fazendo esse gancho, volto para você, Adriano. É possível a gente mudar isso, fazer um diagnóstico, depois trazer uma solução para esse modelo, para talvez, a partir da segurança a esses atletas, que eles alcancem uma educação, né, de qualidade, eles possam depois ter menos dificuldades no pós-carreira? Isso com certeza, principalmente porque eu falo da minha época. Vamos lá, já tem mais de 50 anos, né? Então, na minha época, a gente não tinha a plataforma EAD, entendeu? Hoje isso aí facilitou para todo mundo a possibilidade, né, principalmente dos atletas, de estarem treinando, se dedicarem bastante nos seus treinamentos, nas suas competições, e continuar se desenvolvendo academicamente, entendeu? Culturalmente, intelectualmente. Então, eu acho que isso hoje é um caminho que se abriu totalmente diferente da minha época. Eu falo da minha época, eu não vou colocar Luísa e Fabíola nessa, não, porque eu acho que eu sou talvez a mais velha aqui, mas isso para mim é uma responsabilidade que em todos os ambientes esportivos isso aí tem que estar muito bem sedimentado, entendeu? O esporte ele tem que estar alinhado com a educação. Eu pude perceber durante toda a minha carreira muitos atletas que perderam a oportunidade justamente
pela falta de capacitação, entendeu? Pela falta de perspectiva do futuro, e aí o esporte se torna a única possibilidade de êxito. Então, assim, quando você consegue ter, né, uma visão mais ampla, quando você consegue ter outras possibilidades que vão além do esporte, você consegue trilhar o seu caminho de forma muito mais sedimentada, muito mais estruturada. Então, assim, acredito e tem, né, até pelo que eu fiz a vida toda, o esporte ele caminha junto com a educação, não tem como isso estar separado. Muito pelo contrário, tem que estar totalmente incluído dentro do processo de desenvolvimento de jovens. Ah, que bom, e já posso sentir aqui de longe a animação de quem nos assiste, né? Porque a Adriana hoje é CEO da Confederação Brasileira de Voleibol, então é um ambiente propício para que contribua de forma prática, inclusive, com toda essa questão, né? Inclusive pela importância da modalidade também no âmbito do sistema. Obrigado, Adriana. E vou ouvir um pouco aqui a Fabíola, Fabíola Molina, né? Queridíssima amiga também nossa, ela não sabe, né? Porque eu acho que eu não comentei, mas Adriana, eu não joguei vôlei, também não fiz ginástica, Luísa, mas eu nadei. Nadei por muito tempo e justamente o nado de costas, né? Então, eu tive sempre muita inspiração no Rogério Romero, na Fabíola Molina. Então, Fabíola, para mim é bem especial tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda e também queria ouvir de você, né, um pouco da sua carreira enquanto esportista, que com certeza foi um grande sucesso, como todos nós sabemos. Obrigada, Léo. Primeiro, é um super prazer estar aqui com você, né, com o pessoal da ASP, saudar a doutora Viviane também, que está aí, né, nos possibilitando esse encontro, e tá junto com a Luísa, com a Adriana, colegas, mulheres incríveis que eu admiro tanto, que são inspiração. Nesse dia 8 de março, né, que às vezes é um dia tão concorrido para a gente conseguir se encontrar, você conseguir parar 3 mulheres que trabalham igual doida. No dia 8 de março não é fácil, não. Então, é muito bom a gente estar aqui, né, para ter esse tempinho de reflexão, de contribuição, de contar realmente, assim, nossas histórias e a gente trazer mais um pouquinho do esporte que a gente vem fazendo. Então, fiquei muito feliz pelo convite, estou aqui com muita alegria. Saudar todos que estão nos ouvindo, né? É muito bom sempre receber o carinho. Já vi que tem uma aqui que nadou comigo numa equipe master, a Débora, né? Tem aqui o comandante Lúcio e outro pessoal que está nos acompanhando, é muito legal. Bom, a minha história na natação, assim como a Adriana falou, também teve muito incentivo dos meus pais, né? E hoje agradecer especialmente a minha mãe, né? Já que é o Dia Internacional das Mulheres, a minha avó também, que foi uma grande incentivadora da minha carreira. Toda vez que eu ia viajar, minha avó fazia uma oração especial. As minhas 2 avós, tanto por parte da mãe quanto por parte de pai. Por parte de pai, a minha avó Maravilha, ela sempre fazia um pé de moleque. E mandava a especialidade dela. E o pessoal já ficava esperando eu chegar na competição para poder comer o pé de moleque da vovó Maravilha. Essas lembranças assim são tão gostosas, né? Que assim, pequenas coisas que as mulheres fazem, né? Que eu acho que é um diferencial nosso, já tocando um pouco nessa questão da mulher, que tem esse toque feminino, né? Tem esse cuidado, tem esse olhar, tem essa atenção, que acaba na gestão também fazendo uma diferença. Então, já homenageando, né, os meus antepassados aí, as minhas avós, a minha mãe, e depois, né, um pouquinho mais velha, a minha irmã também foi sempre uma grande incentivadora da minha carreira, sempre me acompanhou em todas as competições, sempre torceu muito. Hoje também é uma grande mulher, se tornou médica, porque às vezes é difícil você ser irmã de quem está sempre aparecendo no jornal, né? Às vezes não é fácil, mas ela sempre me apoiou muito, então agradeço as mulheres da minha vida. Eu tinha bronquite quando eu era criança, então por causa da bronquite, que inclusive veio da minha mãe também, então eu herdei essa coisa boa dela, de uma certa maneira, né? Foi porque eu comecei na natação e sou de São José dos Campos, comecei numa piscina do Sesc. Então, assim, eu admiro muito o trabalho que o Sesc faz, com sempre bastante excelência. Eu sempre falo assim, eu sou uma filha do Sesc, né? Lá que eu comecei. E depois eu fui para a Associação Esportiva São José, que é o clube que praticamente eu sempre representei, tirando os anos que eu representei o Vasco, inclusive quando a Adriana também estava jogando por lá. Não estava, Adriana? Você não jogou pelo Vasco também, né? Foi isso, né? A gente joguei. foi companheira de equipe por um tempinho.
e representei o Minas no finalzinho da minha carreira, mas São José dos Campos sempre foi, né, a minha cidade. E comecei a me destacar por volta de uns 14, 15 anos. Fui campeã brasileira de categoria, né, na época era juvenil A, ganhei as minhas 4 provas, os 100 costas, os 200 costas, os 200 medley e 400 medley. E naquele ano fui medalhista do Troféu Brasil, que é o campeonato absoluto. Então foi quando falaram, nossa, tem uma menina que nada um monte de prova, e ela vem se destacando, e aí eu consegui minha primeira vaga para os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Então foi minha primeira seleção brasileira absoluta, foi em 91, eu tinha, né, 16 anos, e aí ali começou aquele sonho de um dia ser uma atleta olímpica. E aí continuei treinando em São José dos Campos. Como a Adriana também citou a questão da educação, também para minha família era algo muito importante, então eles com certeza não queriam que eu abandonasse, né, a escola para me dedicar à natação, e naquela época a gente entendeu que o caminho dos Estados Unidos, né, de você estudar fora e treinar lá nos Estados Unidos, seria uma das opções para mim. Então, quando a gente tomou essa decisão, eu, tipo assim, nem estudava mais para o vestibular, eu só estudava para passar na prova de inglês, porque eu não falava nada de inglês. Naquela época também, né, não existia internet, não existia WhatsApp, Skype, nada disso. Então, assim, se comunicava por cartinhas, né, para você conseguir bolsa de estudo. E a gente fala que a gente não ganha bolsa, né? A gente conquista, a gente corre atrás, né? Não é falar assim, tem um olheiro que falou, nossa, tem uma menina no Brasil que nada bem, vou dar uma bolsa de estudo para ela. Né? Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente correu muito atrás, eu não sabia nada de inglês, tinha que pedir para traduzir cartinha, recebia a cartinha de volta, tinha que pedir para traduzir a cartinha quando, né, demorava 2 meses para chegar. E, enfim, consegui uma bolsa de estudos, conquistei essa bolsa lá no Tennessee, foi aonde, quando eu fui para lá, né, de 94, tinha 18 para 19 anos, me formei lá, comecei estudando psicologia, né, porque meu pai é médico, achei que fosse nessa linha, mas é uma área que eu gosto muito ainda, mas tive um professor muito ruim, e infelizmente acabei desistindo do curso, mudei para fisioterapia e acabei me formando em teatro. Então, só para as pessoas entenderem, né? Algumas pessoas também não sabem que eu sou formada em teatro, mas por questões de desenvolvimento pessoal e cultural, né, do que pensando, um dia eu vou atuar como atriz, ou enfim, né? Até porque lá o teatro ele é bem abrangente. Você estuda muita história, você tem que ler muito, você trata das relações humanas, e eu sempre gostei muito, né, de pessoas. Então, aprendi muito para a minha vida. Hoje mesmo não tá trabalhando nada com teatro, você traz aquela bagagem de você entender um pouco mais as pessoas. E aí, eu não consegui ir para as Olimpíadas de 96, e diferente um pouco da Adriana, que tinha já algumas, teve aquela primeira geração, né, daquelas meninas se destacando no vôlei. Na natação a gente não tinha muito disso, então na década de 90 toda a gente não tinha meninas com conquistas internacionais, ninguém se destacando. Em 96, nas Olimpíadas de Atlanta, a única brasileira que foi, ela era americana, né? A mãe dela era brasileira, então ela representou o Brasil, mas ela não falava português, então não era uma referência, assim, né? A Gabriele Rose. Inclusive, quando eu fui para o Tennessee, eu fui morar na casa dela um pouquinho, né? Porque foi uma pessoa que me acolheu lá, a mãe dela, Regina Rose, carioca. E eu senti muita falta disso, né? De não ter ninguém para que eu pudesse olhar e falar assim, nossa, elas conseguiram, eu vou conseguir também. Então, foi um caminho bem árduo ali naquela década de 90. E aí, eu consegui finalmente ir para Sydney, fui a única mulher, né? Fui a única mulher da natação a ir para Sydney. E foi, assim, uma grande conquista, uma grande realização de um sonho. Abri mão de bastante coisa para conseguir isso, né? Não me arrependo de nada, né? Foi uma luta, assim, muito bacana, que você cresce muito, você conhece muitas pessoas que também acreditam nesse caminho do esporte, que querem te ajudar, enfim. E aí eu pensei que depois de 2000, né, acabou a minha carreira, até porque, assim, eu fui para Sydney com 25 anos, então já não era tão jovenzinha, né? Então, eu comecei já a pensar que 2004, eu falei, imagina, 2004, mais um ciclo olímpico de 4 anos, sofrendo tudo que eu sofri. Não dá mais, né? Mas, né, coisas do destino e de Deus, eu voltei para São José dos Campos, o Diogo também, que é o meu marido hoje, né?
ele é de Londrina, né? Quando o Vasco acabou, enfim, eu acabei voltando para São José, o Diogo também, e a gente começou a namorar naquela época, e nesse meio tempo que a gente começou a namorar, eu também comecei a pensar no que eu ia fazer no futuro, eu fundei a minha empresa. Então, eu fundei a empresa, né, de marca esportiva, que é a Fabíola Molina, já pensando nessa transição. Só que o Diogo foi morar nos Estados Unidos, para a gente se encontrar, a gente só se via nas competições. Então, eu continuei nadando mais um pouquinho para encontrar com ele nas competições. E aí eu falo que tem um cupido aquático, né, que quis que a gente se unisse, enfim, lá na associação, que foi onde meus pais também se conheceram e acabaram casando. E por causa disso, a minha história na natação, eu tive um ano de 2003 muito ruim, porque eu estava desmotivada, enfim, já pensando em parar, mas voltei, em 2004 fui treinar lá nos Estados Unidos com o Diogo, e nisso a minha carreira meio que recomeçou. Eu não fui para 2004, né, mas o Diogo foi, mas eu fui para o Mundial, depois 2005... também fui para o Mundial, daí 2007 tinha os Jogos Pan-Americanos do Brasil, nós dois fizemos a equipe, depois, né, fui para Pequim e fui para Londres para resumir um pouco assim a história, né? Então eu falo que eu tive meio que um momento até 2000 e depois um segundo momento até 2012, quando eu parei, né, pela seleção. Em 2013 eu fiz um ano de treinamento, né? Eu competi ainda pela cidade, mas eu não parei de uma vez só, ainda, né, treinava umas 2, 3 vezes na semana, mas sem expectativas de alta performance. Então, resumidamente, assim, a minha carreira esportiva foi mais ou menos essa, e eu tenho que agradecer muito, né? Acho que, falando das mulheres, eu tive uma grande treinadora mulher, que é algo que a gente sente falta hoje nesse mundo, né, de esporte. A gente tem muitos treinadores homens e poucas, né, treinadoras mulheres. Isso acho que é um fator, né, que às vezes acaba pesando para as meninas não ter aquela identificação, às vezes, com aquele treinador, né? E eu tive uma grande treinadora quando eu tinha dos 10 até os meus 13 anos, o apelido dela é Zanza, a Rosângela da Exaltação. Eu sempre falo em todas as lives, sempre agradeço, que se não fosse pelo amor que ela tinha pela natação, né, o amor que ela realmente sentia em ensinar, naquele caminho do esporte, provavelmente eu, de repente, não teria tido, né, essa mesma paixão que eu tenho pelo esporte. Então, agradeço muito a Zanza, sempre agradeço, que são pessoas assim que fazem uma diferença. E eu fico muito feliz quando eu vejo treinadoras mulheres. Eu tenho algumas amigas que são treinadoras hoje, e isso é muito legal, que escolhem esse caminho, né? Uma das minhas grandes amigas é a Tatiana Lemos Lima, que foi nadadora de 100 livre, hoje está nos Estados Unidos. Também assumiu um risco de ir para lá, e hoje ela é treinadora nos Estados Unidos, de uma equipe, ainda não é a equipe adulta, mas é uma equipe de age group, né? de categoria. Também está fazendo um lindo trabalho lá. E eu acho que isso é um fator que pode ajudar, né, o esporte a melhorar cada vez mais no Brasil, de a gente ter essas referências. Eu sei que alguns esportes têm treinadores femininas, né, por exemplo, o caso da ginástica, né, Luísa? Não sei se você teve treinadoras também mais mulheres por conta do próprio esporte, mas você pega na seleção brasileira, por exemplo, primeiro que eu nunca quase consegui levar meu treinador nas competições, né, porque dentro dos rankings eu nunca era, os critérios não, né, você não tem um técnico pro feminino, você leva os técnicos dos melhores resultados, por exemplo, em Sydney, meu treinador foi porque ele era o treinador do Xuxa e do Rogério Romero, mas ele não foi para as Olimpíadas por causa da minha performance, né? E nunca tinha nenhuma mulher na seleção brasileira, né? Na equipe médica, nos fisioterapeutas, nunca tinha ninguém. E isso é bem triste, assim, né? A gente discute isso em alguns grupos de meninas que a gente está fazendo hoje. As meninas estão muito mais unidas. Naquela época, de 95, 96, a gente tentou fazer um grande movimento da natação feminina. Surgiram alguns resultados, né? Mas naquela época a comunicação era tudo muito mais difícil. Esse ano, a Poliana Kimoto, né, fez uma postagem e deu uma repercussão. E as meninas se organizaram no comitê, estão super organizadas. A gente está vivendo um momento diferente, até de própria voz, das pessoas terem mais voz, do indivíduo ter mais voz. Não são só as instituições que têm voz. Então, eu percebo um pouco disso, já entrando só numa reflexão, que as instituições, elas têm o poder, elas fazem a gestão, mas hoje os indivíduos na sociedade, eles também têm um grande papel, né? Como a sociedade se organiza, como as mulheres se organizam, essa questão de você conseguir
ser ouvido, né, com muito mais facilidade. Às vezes você tem uma história de uma pessoa que você nunca imaginaria que você conheceria por causa das redes sociais e tudo mais. Então, é algo para a gente ficar atento, né, nesses movimentos que eu acho que podem ser muito frutíferos, né, se a gente souber bem usá-los, e a gente ter esse poder de escuta hoje. Eu acho que a gente escutar é algo super importante. Eu acho que as mulheres, apesar da gente falar bastante, a gente também ouve muito. Pelo menos eu acho que a gente... E é verdade, tipo assim, a gente fala, a gente gosta de falar. Acho que tem homens também que falam bastante, né? E tá tudo certo, cada um tem as suas características, não é uma crítica, né? Eu acho que é uma realidade. Mas a gente sabe ouvir, né? Eu acho que as pessoas que têm esse poder de conseguir escutar o que o outro tem para falar, levar em consideração aquilo, acho que é uma grande vantagem. Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre com esse radar meio aberto para a gente tentar entender e escutar o que está acontecendo, né, nas nossas realidades ao redor, e trazer isso para uma leitura e poder fazer alguma coisa em cima disso. Então, é isso. Não, muito bom, Fabiola, muito bom ouvir você nesse relato assim bastante detalhado, inclusive, né? Porque a gente fala muito de esporte como instrumento de transformação, né? O quão importante é o esporte para a sociedade, mas ouvir, né, a Adriana falar do ponto de vista do voleibol, você falar do ponto de vista da natação, tudo aquilo que envolve a prática, não só a prática desportiva, né, mas toda a vida social no seu entorno, é extremamente importante para a gente entender, né, com maior profundidade, né, esse mundo que é um mundo à parte. E é por isso que a gente fala muito de peculiaridades do esporte, especificidade do esporte. Então, é muito interessante. E cada esporte tem a sua especificidade, né? E eu queria ouvir um pouco a Luísa também, para ela falar um pouco da carreira dela enquanto esportista, no âmbito da ginástica. E Luísa, não sei se você vai lembrar agora, a Fabiola praticamente ela está cumprindo a promessa, né, de participação em live que nós fizemos há quase um ano, né, sem querer, dentro de uma live que nós fazíamos. Então, bacana, momento para ser registrado. Tava prestigiando. Verdade. Oi? Eu estava te Oi, Fabi. estava prestigiando a É amiga. verdade, verdade, pois é. E, bom, é um privilégio, isso aqui não é uma live qualquer, é um testemunho de vida, né? De vida dessas atletas maravilhosas aí. Tem medalhista olímpica, né, Adriana? E tem olímpica e medalhista pan-americana, Fabiola. Eu também me sinto muito honrada de estar aqui, agradeço aí a Associação de Advogados de São Paulo, doutora Viviane, doutora Andreotti, sempre realmente uma cortesia, uma gentileza de lembrar da gente e a gente poder compartilhar essa experiência de vida e experiência profissional. Eu anotei várias coisas aqui para fazer os comentários em cima e contar um pouquinho também da minha história, porque eu, para começar, para início de conversa, sou veterana, viu, Adriana? Apesar da idade, eu que sou veterana olímpica, porque eu encerrei minha carreira em 95, vocês estavam ainda indo para as Olimpíadas, entendeu? Então, é que na vida da ginástica começa tudo muito cedo, né? E eu também, a exemplo da Adriana, sou filha de marinha, ela é filha de exército, né? Então meu pai é marinheiro, mas na família eu tinha irmãos mais velhos e na época a ginástica não se iniciava tão cedo. Então, eu tinha que esperar completar 6 anos para poder começar na escolinha, etc. Então, meus irmãos já praticavam. Eu tenho também na história familiar um DNA olímpico, né? Por assim, meu avô, pai do meu pai, foi remador olímpico, e isso também eu acho que de alguma maneira incutiu, né, essa cultura esportiva. E aí o que o Andreotti falava, que a gente está provando aqui no detalhamento das nossas experiências de vida e transformação de vida em cidadania, que é o que a gente também está podendo dizer hoje, exatamente provando que o esporte é essa ferramenta de formação do cidadão. E então, com o esporte e educação, como a Adriana falou, que andam juntos, né? Você não tem um atleta que não raciocina, que não tem um cognitivo, né? Que não tem uma capacidade de aprender as regras, de respeitar as regras, né? De exercer, e vai além do cognitivo, claro, mas é importante. Então, isso eu acho que uma coisa em comum nós três aqui é que a gente perseguiu, né? Não só o treinamento a sério, com rigor, né? Mas também a formação educacional, que é continuada, é para a vida toda, né? A gente não para nunca de estudar.
apenas corrigindo a Fabíola, que fez a gente parar de trabalhar. Não estamos aqui trabalhando, né? Afinal de contas, a mensagem está sendo dita, né, Fabíola? Então, estamos aqui na ativa, passando a nossa mensagem. Cara, Bom, outro tipo de trabalho. né? Pois é. E, enfim, aí na ginástica, eu tenho a dizer que a ginástica artística, eu acho que de todas essas modalidades, no histórico internacional e até nacional em termos de prática, ela sempre foi equilibrada, ela sempre foi a ginástica artística feminina e masculina. Os resultados femininos do Brasil começaram a ter maior publicidade, mais alcance mais cedo do que os meninos. Em compensação, os meninos foram mais alto agora com medalhas olímpicas, né? E nesse aspecto, então, a prática ela sempre assim, talvez se a gente fosse apurar, não, sempre teve mais praticante menina buscando, até por conta da nossa monocultura futebolística, né? E que realmente os meninos faziam futebol e as meninas então iam para a ginástica, mas em termos internacionais sempre teve essa equivalência de práticas e de ídolos, né, na ginástica. Em termos de treinadores, no mundo inteiro sempre foi mais treinador homem na ginástica internacionalmente. Eu, por sorte, tive grande parte da minha carreira uma grande treinadora, que foi realmente uma pioneira da ginástica, que é a Georgette Vidor, que realmente ocupou grande parte da minha formação na ginástica e responsável, né, corresponsável por todos esses resultados alcançados, não só dos meus resultados, mas da ginástica brasileira como um todo. E então as mulheres treinadoras ocupavam uma posição de assistente na época. Hoje elas conseguem ter, de fato, um pouco mais de presença como treinadoras principais. E a Adriana mencionou das adversárias, né, que na verdade são ídolos, né? Essas nossas adversárias são ídolos. Na ginástica a gente tem muita aproximação de treinar perto, de olhar ali aquela, né, a Daniela Silivas na minha época, Chuchu Nova, Svetlana, Bogskaya, nossa, nomes assim, né? E o grande ícone de todos, né, a Nádia Comaneci, que já era um ícone naquela época e era, né, que realmente elevou ao grande patamar da ginástica feminina, mas da ginástica como um todo para o mundo, né? Sem dúvida nenhuma, ela continua sendo uma pessoa que inspira pela sua contínua contribuição para o esporte, para a ginástica, para diversas áreas que ela atua como mulher também. E, enfim, demais que eu posso falar da minha parte de ginástica, eu iniciei no Flamengo, né, que é o meu clube de coração lá, e terminei minha carreira também lá, então participei, foram 16 anos de carreira de ginástica, não parei os estudos, então me formei em Educação Física e Direito, e também continuei estudando, né, especializações, etc. Também fiz um MBA executivo e dizer que hoje, né, sonhar que não, um dia eu sonhei que eu estaria aqui onde eu estou nessa função de secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, eu posso dizer que não é verdade, né, dizer que eu sonhei estar aqui. Então as coisas também vão se acomodando, você vai promovendo isso ao longo da sua vida. Eu gostei muito de saber que a Fabíola comentou que ela fez esse treinamento do ponto de vista não só físico, mas emocional, psicológico e também de preparação para uma nova fase da vida. Nessa transição é muito importante e que eu acho que deve estar no radar de todos os atletas e treinadores, né? Então, a carreira, a gente sabe que ela é limitada. E, ao longo da vida, se a gente for pensar, a gente tem pequenas transições de carreira, não só, né, de esporte, de uma categoria, né, de mirim para infantil, de infantil para adulto, são transições, né, dentro da carreira esportiva. Depois da carreira esportiva para uma carreira profissional, de alguma outra área que você atue. E, como mulher também, nós temos a transição de carreira de menina, moça, mulher, daqui a pouco, né, entra a próxima fase, com menos hormônios, com mais, enfim, a gente está nessa, né? E a gente tem que viver a vida assim, pode falar, se adaptando. Posso falar, menopausa? Né? A gente fica querendo não falar aquela palavra assim, tabu, né? Não, mentira.
Enfim, e é uma alegria poder fazer parte dessa história do esporte brasileiro, uma alegria fazer parte dessa transformação da ginástica artística brasileira, especialmente. E agora, sendo essa gestora esportiva, já estive à frente de gestão esportiva propriamente dita, né, numa entidade de prática esportiva, agora numa área que é bastante significativa, que é a antidopagem, e aí, só para dar uma mensagem já inicial da área, da minha área, que a gente considera realmente a antidopagem como uma fundação do esporte, porque ela é uma linha assim, tênue, invisível aparentemente, mas ela é muito significativa. Sem a antidopagem, né, dentro da conformidade, o esporte não vai a lugar nenhum, literalmente, não vai para Tóquio, não vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa entender o quão importante é a antidopagem no sistema esportivo nacional e internacional, e eu acho que assim, o mundo inteiro leva isso em consideração e muito a sério, porque existe uma convenção da Unesco com quase a totalidade dos países do mundo, mais de 195 países fazem parte e assinam essa convenção. Quase uma unanimidade e é a maior convenção de todas as convenções que tenho aí nessas áreas. Então, por enquanto, é isso. Fico à disposição aí, André. Não, muito bom. E vou adicionar, né, as peculiaridades do esporte também esse caráter internacional, transnacional. Isso é muito interessante e muito específico e que merece ser realmente aprofundado. E eu acho que o ponto alto da nossa conversa é, evidentemente, chegar no aspecto de gestão atual, né, da experiência de vocês. Mas eu vou pegar o gancho da Luísa numa palavrinha que ela mencionou, que ela é realmente muito importante, que é a transição de carreira, né? E vou fazer uma pergunta numa rodada apenas, e pode ser assim, uma resposta bem objetiva, não tem problema, tá? Eu conversei muito com o Mauro Silva, nosso tetracampeão do mundo, né? Um querido amigo também, né? Uma pessoa espetacular, não só como profissional, mas como pessoa mesmo. E nós falávamos justamente dessa dificuldade, não é dificuldade, mas vamos colocar um desafio, né? O desafio da transição. Mas, por outro lado, também alguma vantagem, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas dos atletas, quando eles podem utilizar na sua atividade profissional, né, as habilidades que eventualmente eles podem ter, vocês, evidentemente, podem ter adquirido ao longo da carreira esportiva, né? Então, de forma muito objetiva, vou começar pela Adriana de novo. Adriana, o que o atleta aprende que depois pode utilizar na gestão, na atividade profissional? Existe isso mesmo? É diferente? Tem mais disciplina, mais concentração? Enfim, à vontade para as respostas. A gente falou aqui, né, no depoimento da Fabíola, da Luísa, né, a gente vê sempre, primeiro, o amor ao esporte, né, o amor com que todas nós aqui dedicamos a nossa vida para o esporte. Então, assim, amor, dedicação, porque a gente até hoje... Eu falo meninas, tá? Se vocês não estiverem gostando de meninas... Adorei, apoio. Também apoio. A gente fala de dedicação, né? A própria Luísa, a Fabíola falou, poxa, a gente trabalha para caramba. Então, assim, é o comprometimento que a gente tem com aquilo que a gente resolve fazer. Então, a gente não faz pela metade, a gente não faz, talvez, o que está definido. A gente faz muito mais, porque isso a gente aprende no esporte. A gente aprendeu no esporte que cada dia a gente tem que fazer 100%. O que a gente deixou de hoje, amanhã não serve mais. A gente não consegue jogar para amanhã. Então, cada dia a gente tem que se doar 100%. Cada dia a gente tem que fazer, às vezes, mais do que 100%. Porque você busca sempre a excelência, você busca sempre a perfeição. Então, você aprende a trabalhar sob pressão, a ter disciplina, porque se você chegar 2 minutos atrasado de um jogo, de uma competição, você está fora. Você aprende a ter respeito, porque você tem ali os seus técnicos, você tem os seus mentores, são as pessoas ali que vão te guiar. Então, você tem realmente que confiar naquelas profissionais que estão à frente, que vão liderar o seu processo de desenvolvimento, sabe? A obstinação, a superação, a gente se supera todo dia, e aí em cima do treinamento, das dores, das lesões, entendeu? Você aprende a perder e no dia seguinte você começa de novo, porque você vai buscar o próximo resultado que você fez ontem, não serve mais para amanhã, já foi, tem que começar praticamente do zero. Então, assim, a gente fala aqui de várias habilidades, de várias competências que são fundamentais para o mercado de trabalho.
entendeu? Então, quando você fala hoje quais são as características dos maiores líderes, é isso, é você poder saber trabalhar em equipe, você poder se comprometer, mais do que você ter o compromisso, você estar realmente dedicado àquilo que você assumiu como responsabilidade, trabalho com foco, trabalho no resultado, ser orientado a entregas, entendeu? No esporte a gente aprende, ou ganhou ou perdeu, não tem mais ou menos. Então, assim, tudo isso que você vai criando, né, esse seu arcabouço aqui dentro do seu processo de desenvolvimento no esporte, mais do que nunca, é fundamental para esse mercado de trabalho, para as posições de liderança, para as posições estratégicas. Então, você é firme, você é forte, você toma suas decisões, mas aí eu acho que vem o nosso lado feminino, que traz um ambiente ainda mais acolhedor, entendeu? Um ambiente ameno, entendeu? Um ambiente de relações saudáveis, produtivas. Então, eu acho que isso aí, de novo, né? A gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas é a importância não só das competências, mas da forma como você se posiciona como líder. Então, você se posiciona como líder através das atitudes. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, eu acho que a bagagem que Luísa, Fabíola e eu também temos, dá para a gente não só liderança em cima de posicionamento, mas principalmente em cima de credibilidade de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou, para a gente chegar até onde a gente está hoje. Legal, grande aprendizado. Vou ouvir um pouco da Fabíola agora também. Obrigado, viu, Adriana? Eu acho que a Adriana falou muito bem, né? Resumiu assim de uma forma, colocou os pontos principais, né? Em todos os aspectos. Eu só complementaria, acho que essa questão, por exemplo, do comprometimento, né? Que a gente tem que ter essa dedicação, realmente da gente mergulhar de cabeça. Eu acho que a gente tem, no esporte, nos traz muito uma questão de autorresponsabilidade. Você é o culpado e o responsável, digamos assim, pelo seu sucesso. Então, depende de você, não depende mais de ninguém. Então, ficar, não fui bem, porque o treinador isso. Não, depende de você, ainda mais em esportes individuais, que é o nosso caso da Adriana, o vôlei primeiro, depois um vôlei de praia, ainda é uma dupla. Mas eu acho que a gente tem essa mentalidade que a gente não fica tentando achar culpado, né? A gente coloca na cabeça que, assim, nós somos os responsáveis. Então, assim, bora arregaçar a manga e trabalhar, porque a gente entende que vai depender da gente, né? Não vou esperar que alguém mande, não vou esperar que alguém faça, não vou esperar que alguém pague, não vou esperar que alguém... Né? Até hoje, acho que nessa posição que nós estamos como liderança, é importante a gente mostrar essa nossa postura de autorresponsabilidade, porque, assim, é lógico que a gente tem equipes trabalhando, mas é a nossa responsabilidade. Então, você vai pedir, você vai cobrar, porque, assim, o resultado da minha secretaria depende de mim. Tem todo um trabalho de equipe por trás, mas, assim, a gente tem que assumir isso, né? E a gente faz isso, eu acho, com esse amor que a Adriana falou, eu acho que tem muito a ver com o propósito. A gente é movido porque a gente acredita naquilo, a gente acredita no poder do esporte, a gente acredita. Eu, por exemplo, estava lá em São José, feliz da vida, com a minha empresa, 15 anos, 2 crianças pequenas, tudo organizado, sem muito motivo de ter assumido esse novo compromisso, esse novo risco, mas a gente faz pelo propósito, você acredita naquele caminho, você acredita naquilo. Então, acho que quando a gente traz o propósito para junto daquilo que a gente faz, tudo se transforma, né? Você acorda motivada pelas coisas que você está fazendo, e isso vai contaminando o ambiente. Eu acho que isso vem muito do esporte, né? Eu acho que é uma qualidade que a gente traz, essa autorresponsabilidade e do propósito. Você está lá porque você realmente acredita naquilo que você está fazendo. E aí eu acho que vem muito com essa questão de a gente ser protagonista, né? E das mulheres também assumirem esse papel de serem protagonistas da vida delas, né? Eu acho que cada vez mais as mulheres entendem um pouco mais disso, que você é responsável pela sua felicidade, pelo seu caminho, pelas suas escolhas. Hoje a gente sabe, né? Todas as escolhas têm uma consequência. Então, você tem que pensar bem no que você está escolhendo, né? E isso, acho que a gente, como mulher, a gente tem essa questão de realmente, assim, poxa, eu sou responsável, eu vou me dedicar, e isso acho que com a gente sendo atleta, que a gente às vezes conversa com algumas mulheres, que a gente parece que falta alguma coisinha, né, né, eu participo já de vários movimentos de empreendedoras,
a questão, por exemplo, da autoconfiança, que às vezes as mulheres não confiam muito no potencial delas, elas têm um pouco de insegurança, será que vai dar certo? Tem dúvidas, tem medos, todo mundo tem, né? Mas a gente como atleta, eu acho que a gente passa por tantas coisas difíceis que a gente consegue ter a coragem de tomar o risco. Então, eu acho que uma característica grande que a gente tem é essa que a gente vivencia no esporte. Cara, ou você tem coragem e vai, ou não dá certo, né? Então, essa questão de dar aquele passo final, cara, eu acredito, ele é fundamental, né, na hora da vitória, sim, né? Eu me lembro de vários momentos decisivos, assim, cara, um medo que eu tinha, né? E até as pessoas perguntam para você, você ficava nervosa quando você competia? Eu falava, sim, sempre fiquei nervosa. E é normal, porque a gente é ser humano, né? A gente tem sentimentos, assim, você treme em cima da baliza, né? Você faz xixi, entendeu? Antes de você da competição, né? Cara, é normal, entendeu? Só que você tem que entender que isso é normal, tudo bem ficar nervoso. Antes eu me culpava muito por ficar nervosa. Eu, tipo assim, eu não queria ficar nervosa porque eu achava que era um sinal de fraqueza. Mas não, tudo bem a gente ter medo, só que a gente tem que ter uma coragem acima do medo, né? E aí eu fui trabalhando essa coragem, e hoje a gente traz, eu pelo menos tento trazer muito isso do trabalho, é difícil, é isso, é desafiador, mas a gente impõe aquela coragem que a gente vem trabalhando, e isso vai, e as coisas às vezes, óbvio que nem sempre tudo dá certo, mas você não tem aquele medo tão grande de errar. Né? Eu acho que na nossa sociedade, pelo menos como um todo, eu acho que a gente tem muito aquela questão do medo de errar, né? O medo do fracasso. Não, nós não somos uma sociedade que, tipo assim, testa, que, entendeu? Se errar, tá tudo bem. Não, se você perder, você está ferrado, você sabe, ser demitido. A gente não cultua muito essa questão de você tentar e errar, né? Até porque se fosse só o primeiro lugar que importa, ou você ganha ou você perde. Então, toda essa cultura futebolística também traz um pouco disso. Então, acho que no esporte a gente perde tanto, porque a gente só chegou lá, pelo menos eu só cheguei lá porque eu perdi muito. Então, assim, aprendi muito a perder, e tá tudo certo perder, entendeu? A gente aprende a ter humildade para a gente reconhecer que a gente não é invencível e que a gente tem que trabalhar mais e mais e mais. Eu acho que traz essa humildade para a gente também, e que a gente tem que tentar diferente. Não deu certo de um jeito, tenta de outro. E aí eu acho que eu entro no último ponto, que é essa questão que está tudo relacionado, eu acho, né? Mas a gente tentar buscar soluções, né? A gente, como atleta, tipo, não deu certo de um jeito, você tentou, você, né? Para mim, por exemplo, eu não desistia, não deu certo de um jeito, vou tentar de outro jeito. Você não ficar reclamando, até como a Adriana já falou, assim, nós não somos pessoas de reclamar, a gente tem que pensar em uma outra solução, não deu certo desse jeito, tá, e aí? Vamos pensar de um outro jeito. E eu acho que e você pensar em soluções, ela transforma qualquer coisa, né? Você já tem uma atitude de não reclamar, já é maravilhoso. Eu não sei, eu detesto gente que reclama, né? Você ficar pela pessoa, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque o governo, porque não sei quem que não acontece. Cara, e você está fazendo o quê? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ter atitudes de tipo, eu estou buscando alguma solução, né? Eu, como gestora pública, é super novidade para mim. Estou aqui faz um ano só e eu não tinha gestão, eu não fiz MBA, não fiz nada, assim. Eu tinha a experiência da minha própria empresa, né? Que eu construí em gestão. Então, gestão eu tinha, mas pública não, né? Mas, de uma certa maneira, as coisas são muito parecidas, porque sempre tem problema. O pessoal falou, você tem muito pepino? Eu falei, lógico, eu sabia que ia ter muito pepino, mas eu vim aqui justamente para resolver os pepinos, né? A gente não está aqui para reclamar dos pepinos, mas justamente para tentar achar soluções. Então, acho que isso a gente traz muito do esporte também, de estar pensando sempre na frente, positivo, como é que eu vou resolver isso, como é que vai aquilo acontecer. Então, eu acho que isso transforma qualquer lugar, né? Você ter uma atitude positiva, com a mente realmente em buscando soluções, com essa autoconfiança que a gente falou, esse propósito, esse amor, essa autorresponsabilidade. Então, resumindo tudo, é isso, que já falei muito. Nossa, um painel cheio de conteúdo, cheio de conteúdo. Aliás, muito se falou em dedicação, propósito, foco, né, resultado, e tudo isso dependendo muito de motivação, né? E tá aí o papel de liderança também, né? Até para resgatar quando for o momento de resgate, porque não é sempre que a gente está motivado, né? Que faz parte realmente da natureza humana. Nós sabemos que você está praticamente voltando, né, agora para assumir um cargo importante de gestão no nosso país e para contribuição com o esporte brasileiro. E aí eu queria um pouco da sua noção, da sua visão, da sua ainda não da expectativa, mas do diagnóstico que você pode fazer sobre o esporte brasileiro hoje, né, do ponto de vista
do Sistema Nacional do Desporto ou do próprio olhar de atleta que você tem. Enfim, fique à vontade para dar a sua opinião, né? Eu sei que essas questões são muito subjetivas também, mas tem muito a se falar. Leonardo, o que eu posso falar, e aí a gente até conversou um pouco antes sobre isso, né? Eu fiquei aí uns 3 anos mais distante dos assuntos, então participei muito de forma superficial, bem distante, mas é o seguinte, a gente está enfrentando, e não é só o esporte, é o mundo como um todo, um momento inédito e muito, obviamente, triste, difícil, que é a pandemia. Então, mesmo com tanta tristeza, né, com tanta tristeza, com tantas mortes, tantos sofrimentos, né, é um momento da gente repensar nos novos modelos, nos novos produtos voltados para o esporte. Então, eu acho que em momentos como esse é hora da gente se reinventar, é hora da gente observar se aquilo que está sendo feito, realizado, ele efetivamente funciona, se não está na hora da gente ajustar. Então, eu acho que a pandemia, se tem algum lado bom, é o lado da gente parar e repensar, não só nas nossas atitudes, né, mas principalmente naquilo que a gente faz, no compromisso, naquilo que a gente se dedica a fazer. Então, eu acho que o esporte, mais do que nunca, ele tem que ser repensado, ele tem que ser visto mais do que nunca como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de desenvolvimento humano. São muito poucos aqueles atletas que chegam no topo da pirâmide, mas é importante que a gente se comprometa com esse desenvolvimento, com essa responsabilidade. A gente está falando de pessoas que, como nós, como eu, como Fabíola, como Luísa, tivemos um aprendizado enorme, imensurável no esporte, e como é que a gente pode traduzir isso de forma que possa atingir muito mais gente. Então, eu acho que a gestão esportiva, mais do que nunca, ela tem que ser de forma profissional, moderna, alinhada com os melhores conceitos e boas práticas de governança. Ela tem que estar dentro de um objetivo não só de responsabilidade, porque a gente trabalha com pessoas, mas principalmente num ambiente moderno. Então, assim, só para talvez, né, encerrar e talvez deixar a Fabíola falar também, se quiser, mas eu acredito que, quando a gente fala de gestão, a Fabíola falou muito bem de propósito, de confiança, de reconhecer o erro, de pensar em soluções. Então, é o momento da gente pensar em soluções, é o momento da gente pensar no esporte, mais do que nunca, de forma profissional, dentro das melhores práticas de gestão, dentro de uma governança realmente de forma transparente, clara, onde você consiga agregar mais valor ao esporte. Então, a gente vive um momento, não um momento, mas o mundo, né? Ele vai se modificando, ele vai se transformando, e a gente tem que estar caminhando no mesmo, tem que estar alinhado com isso. Então, a gente tem hoje um ambiente tecnológico, um ambiente de informação digital, e isso aí a gente tem que saber como trabalhar isso da melhor maneira possível para que o esporte também participe dessa transformação e atinja esse público que seja mais jovem, essas pessoas que, com certeza, pelo esporte, vão se incluir numa sociedade melhor, vão ter melhores ferramentas para o seu desenvolvimento profissional também. Então, assim, eu acho que tudo alinhado, tem uma parte de responsabilidade que é fundamental, que mais do que nunca tem que estar comprometida com a essência de todas as áreas, de todas as entidades, e uma estrutura moderna para você acompanhar os novos modelos, os novos processos de uma gestão não só moderna, mas de uma gestão integrada e participativa. Muito bom, Adriana, você comentar sobre essa profissionalização da gestão e principalmente as boas práticas, os elementos de governança. Até essa atividade, inclusive, organizada pelo IBDD e pela ASP, ela é apoiada pela recém-constituída Rede Governança Brasil. É uma rede muito importante nesse segmento de governança, e é exatamente isso. E esse encontro, inclusive, ele é muito mais do que um momento de descontração e de aprendizado, né, com grandes profissionais, grandes atletas, grandes gestoras. Esse momento ele representa bem, né, no final das contas, vocês vão entender o que eu estou falando,
essa junção, essa parceria, né, da iniciativa privada e do poder público, né? Nós sabemos que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais do desporto como direito de cada cidadão, inclusive, está lá no artigo 217 da Constituição Federal, e aqui nós temos, né, você na qualidade de CEO da Confederação Brasileira de Voleibol, né, representando todo esse sistema nacional do desporto, vamos colocar dessa forma, e a Fabiola Molina aqui como secretária nacional, né, de esporte, educação, lazer e inclusão social, né, tão importante, além da Luísa Parente como secretária nacional da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então, esses elementos que nós estamos tendo a oportunidade de escutar aqui são extremamente importantes, porque vêm justamente em linha com a necessidade de evolução do esporte a partir dessa parceria, a partir dessas ações. E aí, já pegando esse gancho, colocando aqui para a Fabíola, depois eu vou ouvir a Luísa ainda, e aí eu vou colocar as duas perguntas para ela de uma vez, mas eu ouvi um pouco da Fabíola, né? Como é que, na visão dela, enquanto gestora, né, na SNELES, no Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial do Esporte, como é que ela tem visto o esporte brasileiro hoje, né? A pasta dela, nós sabemos que é uma pasta extremamente importante e que lida com assuntos muito delicados, a inclusão social, a educação, o lazer, enfim. Fabíola, à vontade, porque o Brasil precisa entender o seu trabalho. Bom, eu não peguei todo o comecinho da Adriana, mas a SNELES, que é a secretaria que eu sou secretária hoje, ela está dentro desse guarda-chuva que é a Secretaria Especial do Esporte, que é o órgão máximo dentro, né, como se fosse o antigo Ministério do Esporte. Né? Muitas pessoas ainda acham que existe o Ministério do Esporte. Né? Às vezes parece besteira, ninguém sabe. Não, tem pessoas que não sabem que não tem mais o Ministério do Esporte. Né? Nós hoje estamos dentro do Ministério da Cidadania. Né, o ministro Roma é o nosso novo ministro, o nosso secretário especial é o Marcelo Magalhães, e dentro da Secretaria Especial do Esporte, que o secretário Marcelo, né, comanda, tem algumas secretarias. Então, a minha Secretaria Nacional é uma das secretarias que lida com a inclusão social e com o esporte educacional, digamos assim, né, e de lazer. A gente tem a Secretaria do Alto Rendimento, que é um outro atleta que comanda, que é o Bruno Souza, do handball. A gente tem a Secretaria do Futebol, que é o Ronaldo Lima, que é o secretário. A gente tem hoje uma Secretaria do Paradesporto, que quem comanda, quem faz a gestão é o Erinaldo Chagas, que é conhecido como Tite. E a gente tem a Secretaria Nacional de Antidopagem, que é, né, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que é um nome bem grande, que é da Luísa, e a gente tem um departamento também da Lei de Incentivo. Então, dentro desse guarda-chuva, a Secretaria Especial do Esporte, aqui a minha secretaria se encontra, e é uma grande responsabilidade, né, porque como a gente conduz, né, não depende só da gente, mas de uma certa maneira as oportunidades que a gente vai conseguir criar para as crianças, né, em áreas de vulnerabilidade social, que é a nossa área de atuação, e também na área do esporte educacional, que são as crianças na escola. A Adriana deu depoimento que ela começou jogando no vôlei na escola, né? O pai dela era militar. Ela teve essa oportunidade. Quantas crianças não têm essa oportunidade de fazer um esporte na escola? Então, isso é um grande desafio aqui nosso hoje, de trazer, tanto é que um dos nossos maiores programas é um programa que era chamado de Segundo Tempo, que é um contraturno escolar. Então, você dá oportunidade às crianças que estão na escola de aprender um esporte, né, nessa segunda metade do tempo. E o que eu sinto, assim, muito, desde quando eu cheguei, a gente é um ente aqui em cima, né, em Brasília, que tem essa responsabilidade, mas as coisas só acontecem em parceria com os municípios, né, em parceria com o governo de estado ou com alguns entes federais. Então, a gente repassa dinheiro, por exemplo, para o município. Então, para você construir uma parceria, para você assinar qualquer tipo de convênio, tem que ter a nossa colaboração, lógico, técnica, mas tem que ter a colaboração do município. O que eu sinto muito, desde que eu cheguei, em todas as partes, é a falta de capacitação de pessoas, né? As pessoas não são capacitadas hoje para entrar
aqui a gente lida com o sistema Plataforma Mais Brasil. As pessoas não sabem entrar numa plataforma e inserir uma proposta. Os governos municipais, né, principalmente os municipais, que é a maior parte dos convênios que a gente faz, eles não têm esse conhecimento, não, são poucos, óbvio que você tem em São Paulo algumas cidades um pouquinho mais avançadas, mas as cidades, às vezes, que mais precisam, não conseguem o recurso, porque não conseguem preencher a plataforma, né? Não conseguem preencher uma proposta, não conseguem criar uma plataforma, né? Não conseguem construir uma proposta dentro da plataforma. Não é uma coisa simples, inclusive, um dos meus desafios aqui é capacitar as próprias pessoas dentro da nossa secretaria como proponente, né? Como município, como que eles enxergam a plataforma, porque a gente via sempre do nosso lado, né? Você recebe as informações aqui, mas você não sabe o que ele está ensinando lá, quais são os campos que aparecem para ele. Então, eu criei, né, junto com a área aqui, uma capacitação para entender como que o proponente enxerga cada botãozinho e a gente faz todo um passo a passo, porque não existia um passo a passo antes, né? Alguém pergunta como é que faz? Então, e é super complexo, tem, sei lá, 47 passos, entendeu? Disso, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, isso eu sinto uma grande dificuldade, né? E aí, as coisas não andam, entendeu? As pessoas, mas é burocrático, é demorado. É porque não tem conhecimento, não tem... E, às vezes, não tem, às vezes, um pequeno esforço de você realmente fazer essa capacitação, de você treinar pessoas, de você compartilhar o conhecimento, né? O que a gente está fazendo aqui, pelo menos na SNELS, a gente está disponibilizando para todo mundo da Secretaria Especial do Esporte. E aí, acho que de uma outra maneira, eu sinto muita falta da conexão das partes, né? De você ter, por exemplo, hoje o Bruno ele é o do rendimento. Do alto rendimento, das confederações falarem com ele, que falar com o COB, tem que estar todo mundo junto, sabe? Tem que estar todo mundo falando a mesma língua para você conseguir um resultado. Eu acho que, pelo menos quando eu cheguei aqui dentro da minha própria secretaria, as coisas eram muito divididas. A parte, tem uma parte que chama análise do objeto, eles, né, fazem a prestação de contas, não financeira, mas a prestação de contas se alcançou o objeto ou não. Cara, que não se fala com quem está construindo a proposta lá. Então, tudo que eles acham de erro aqui não é reportado para quem está construindo uma proposta. E se você continua sempre sem se falar, as coisas não vão melhorar nunca, né? Então, eu vejo muito essa questão da divisão. Antes era tudo meio que quadradinho, e a gente tem que entender que as coisas não funcionam só em quadradinho, né? Que você tem que ter uma interlocução entre as áreas, você tem que ter uma interlocução entre as pessoas no esporte. Mas eu vejo essa grande dificuldade, assim, realmente, da capacitação das pessoas na ponta, de entenderem o sistema. Os próprios secretários de esporte municipais não têm esse conhecimento que como, né, de conseguir acesso às coisas, de você trazer... de como as coisas funcionam. A gente, por exemplo, vai ter um grande evento esse ano, que é o GEBS, e depois de 17 anos a gente está retomando os Jogos Escolares Brasileiros, né, que existia num outro formato, até pouco tempo atrás, o COB fazia os Jogos Escolares da Juventude, mas não o GEBS como o GEBS é conhecido. E muitos secretários de esportes que a gente vem recebendo aqui nunca ouviu falar, não sabe o que é, não sabe como que faz, como é que participa, não organizam os Jogos Escolares. As crianças só vão participar do GEBS se o município fizer uma etapa municipal, para depois ele participar de uma etapa estadual, para depois ele chegar numa etapa nacional. Então, assim, os estados, eu acho, eles têm uma grande responsabilidade, né? Esses secretários de estado dos esportes, eles têm um papel fundamental em disseminar essas informações. Eu participei do fórum dos secretários estaduais. Hoje eles são um pouco mais ativos, tem grupos de trabalho, mas, assim, eu estou aqui há pouco tempo também, né? E a gente vê que eles estão agora se organizando para realmente um se ajudar ao outro. Tipo, tem coisas que acontecem muito legais, por exemplo, em Mato Grosso, que o cara do Rio Grande do Sul poderia fazer, mas não sabe o que acontece. Se alguém está fazendo uma boa prática ali, compartilhem as boas práticas. Eu acho que falta muito desse compartilhamento no Brasil. A gente vê, por exemplo, não achando os Estados Unidos o melhor de todos, eu não tenho essa visão, mas a gente percebe que algumas coisas que acontecem lá, ela é disseminada, todo mundo faz, todo mundo compartilha, e aqui parece que as pessoas elas querem ficar para elas, não quer dividir, não quer... Então, eu sinto um pouco disso, assim, sabe, no esporte como um todo, até dentro da própria... Desculpa, assim, ser bem sincera, mas até próprio dentro da seleção brasileira de natação que eu participava, não sei se a Adriana sentia isso porque, né, é menor, mas dentro da própria seleção os técnicos não se ajudavam, entendeu? Eu não vou contar o que eu estou fazendo para o outro, não, o atleta fica no melhor, é verdade, é triste, mas é verdade. Eu não vou falar, porque aí o atleta do outro vai nadar melhor, o cara que vai, eu não vou.
né? Então, acho que a gente precisa entender que, às vezes, o sistema de governo ele é feito das pessoas, né? E a gente tem certas coisas em termos de cultura que a gente precisa ir mudando, a gente precisa ir evoluindo, né? E eu acho que assim como, né, você trouxe muito bem essa questão do que a gente traz de atleta para esse nosso mundo de gestão, é até um pouco disso, esses aprendizados que a gente tem que superar algumas coisas, cara, esquecer ego, esquecer ninguém é melhor que ninguém, vamos juntos trabalhar, né? Vamos pôr a mão na massa, é só assim que vai acontecer. Então, eu acho que isso falta um pouco também, sendo bem sincera, tá, gente? De a gente querer se unir em prol daquilo, né? Enfim, eu sei que a gente não tem muito tempo aí faltando, a Luísa tem bastante coisa para falar, mas assim, a Snellis permanece à disposição, né? Acho que a gente, nesse debate, a gente não consegue falar a fundo o que a gente faz, mas a gente apoia esses projetos, principalmente, né, de inclusão social, pelo Brasil todo. A gente está fazendo vários projetos legais de skate, de surf, de vôlei, numa escala grande, de badminton, de boxe, de natação, e eu fico à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Snellis, saber como, né, como que a gente faz todo esse trabalho. Vou estar sempre à disposição. Depois posso deixar meu WhatsApp para todo mundo, que eu deixo mesmo para o povo mandar mensagem, se comunicar, porque eu acho que é assim que funciona, a gente se comunicando. Nossa, muito bom, Fabiola. Você tocou num ponto muito sensível, que é da capacitação. Normas são importantes, são essenciais, mas se não tiver a capacitação, né, para fazer chegar a razão de ser daquela norma a quem deve chegar, a gente não encontra eficiência, né? Então, isso funciona em qualquer setor, em qualquer atividade. Então, é muito legal o que você traz. Aliás, a título de curiosidade, o secretário Chagas, né, ele já nos brindou aqui com uma palestra, né, no Fórum IBDD-ASP, acho que há 3 ou 4 anos, né? Pegando só o gancho das aulas que as meninas deram aí, de valores do esporte, magnífica, que é exatamente essa transposição, né, de tudo que a gente vivenciou nessa universidade esporte, que é a vida que a gente viveu, e que, de fato, a gente, na prática, utiliza diariamente todos os valores citados por ela, a excelência, determinação, respeito, superação, tudo, 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 tudo. E eu só agregaria aí então, para puxar o gancho também para a minha área, que é sinônimo da antidopagem, que é a ética, que aí entra um pouco nessa última fala da Fabiola aí também, que, claro, todos os valores que você respeita, né? Você também tem um ambiente que propicia a evolução, desenvolvimento, etc. E o respeito também nada mais é do que você também ter a ética na sua conduta, você respeitar as regras, você respeitar as pessoas, enfim. E a conduta ética é, de fato, a base da integridade no esporte e especificamente da antidopagem, né? De você fazer o certo porque é o certo, independente de qualquer situação, de qualquer, enfim, tendência ou situação que você precise, enfim, percorrer algum outro caminho que não seja o correto. E aí, citando também essa parte já de governança e de políticas, enfim, de tudo, eu queria citar, de fato, que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar talvez essa mudança de paradigma em relação à política esportiva brasileira. Na liderança aí do nosso secretário especial, Marcelo Magalhães, com o adjunto André Alves, eles vêm do mercado privado, né? E no fundo, também as coisas são iguais, são organizações que lidam, né, que precisam ter suas regras, que precisam fazer acontecer seus programas, que precisam executar. Então, algumas peculiaridades, claro, do poder público, do poder privado, né, mas se encontram. No mundo inteiro tem essa parceria, né? Então, buscar esse valor da união agora, que eu acho que é fundamental, pode significar realmente uma projeção do Brasil avançando nessa área de gestão esportiva. Se não tiver essa união, né, daqui para frente vai ficar muito mais difícil para a gente conquistar os resultados almejados para o esporte como um todo. E, de fato, essa não só a união simbolicamente, né, e nas parcerias, mas a integração efetiva. Então, a nós da antidopagem precisamos demais, nossa senhora, é imprescindível a integração com todo o sistema brasileiro desportivo, sistema nacional. A gente está chamando da Rede Brasileira Antidopagem. Então, nós temos uma meta
mundial nas duas áreas de maior atuação, de atuação principal, sem desconsiderar a gestão de resultados, que essa a gente quer evitar, porque a gestão de resultados já é o final da situação, quando tem os resultados positivos para a dopagem, né, que é o resultado das violações de regra. Então, vamos considerar a educação e a operação em si, que controle de dopagem é também uma forma de você, né, dissuadir e tudo mais. Essas duas áreas precisam da cooperação de todas as entidades, de todas as parcerias possíveis, principalmente a educação, né? Então, a educação, para a gente atingir a escola, onde a Adriana começou lá a sua parte esportiva, eu preciso ter um profissional lá que trabalhe esses valores do esporte, que fale da antidopagem, que fale da situação de risco, se ela realmente de risco para a saúde, de risco de perda da medalha, de perda da carreira, né? Enfim, das situações que, porventura, ela possa ter no caminho, né? Então, nós temos hoje um plano de educação, é o primeiro plano de educação formal da ABCD, porque assim também foi criado recentemente o Padrão Internacional para a Educação. O Sistema Internacional Antidopagem ele trabalha com padrões internacionais, com regras, como se fossem ISO, né? É uma regra padrão para todo mundo, e a gente tem bastante confiança de que vai atingir todas as metas desse plano, e o objetivo principal desse plano é levar o Brasil a ser uma referência em educação antidopagem. Então, a gente acredita que seja pelo sistema público, né, de secretarias municipais, esporte, educação, etc., seja para o sistema privado, que é o sistema da organização esportiva, comitês, confederações brasileiras, federações esportivas, clubes, enfim. A gente precisa dar as mãos para formar melhor nossos profissionais e nossos atletas para a antidopagem, para a ética e para a integridade no esporte. Então, tirando também essa área da educação, o maior desafio nosso hoje, especialmente, é a área de controle de dopagem, frente a esse cenário, né, de pandemia, onde nós temos uma divisão de atuação, de operação em si, entre fora de competição e em competição. Se não tem competição, essa já fica uma parte, né, prejudicada, mas as metas continuam, o plano continua, porque a proteção ao atleta e a defesa do jogo limpo é permanente. A meta talvez utópica, mas assim, tem que estar lá, está lá na frente, mas é erradicar, a gente ter zero resultados em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, ter o mínimo possível, porque isso é mais saudável, não só do ponto de vista, né, de ética, mas também de saúde, né, do atleta e de tudo. Então, essa é a nossa luta, e a gente, nesses valores todos que elas citaram, só para, enfim, embora eu venha também de esporte individual, o nosso trabalho sempre é em equipe, e esse espírito de equipe eu vejo muito aqui na ABCD, isso me alegra e me motiva muito diariamente, porque é uma paixão, e essa paixão, Adriana e Fabíola, é impressionante. A paixão que a gente tinha, né, cada um na sua modalidade, no esporte de uma maneira geral, a antidopagem é essa mosquinha também que morde a gente, a antidopagem, né? Para a gente poder querer aprofundar. O estudo é interminável, nossa, é uma coisa assim que é apaixonante mesmo. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, liderando essa equipe também de 27 pessoas hoje, quer dizer, hoje 26 já perdemos. Ai, meu Deus, precisamos aumentar. Mas vamos lá, na luta, a gente segue. Nossa, muito bom, Luísa. E é muito bom ouvir profissionais do esporte cada vez com mais frequência, usando os elementos de governança, compliance, né, a ética, a integridade, as boas práticas, o resultado, né, que está muito mais ligado à eficiência. Então, isso é um alento, é muito importante para todos nós. Só um complemento, né? E aí, nessa integração e nessa união do sistema, eu precisava destacar, e até aproveitando que tem o comandante Lúcio aí, também na pessoa também do brigadeiro Isaías, que é o presidente da Comissão Brasileira de Desporto Militar, que realmente está fazendo um trabalho de parceria, de uma integração muito grande com as comissões de desporto, e isso vai replicar, sem dúvida nenhuma, em todas as comissões de atletas, a Comissão Nacional de Atletas, que hoje integra o nosso Fórum Brasileiro Antidopagem, né? Juntamente com o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, enfim, e outras entidades tão importantes, e cada vez mais é a união dos esforços, porque cada um tem suas expertises, cada vez mais o mundo
profissional da gestão, seja no esporte ou em qualquer outra área, está integrado, é interdisciplinariedade pura, né? Então nós estamos atuando também com projetos pilotos de cooperação com as secretarias de esporte e lazer, tem uma de Belo Horizonte, um acordo fechado, e também com as universidades. Nosso projeto piloto é com a Universidade Federal de Santa Maria também. Não, muito bom e muito oportuno você mencionar, né, nomes de forma merecida. Aliás, é uma honra o PDD fazer parte do Fórum Brasileiro Antidopagem. Nós temos aqui, dentre os presentes, também a doutora Raquel Lima, que me acompanha também na representação do PDD no Fórum. O doutor Caio Medawá, que é diretor do PDD e é o procurador-geral do TJD-AD. Né? A doutora Tatiana, que é a presidente do tribunal e também membro filiada ao IPDD. Enfim, temos que realmente unir esforços para chegar um resultado positivo, né, para o esporte como um todo. Aí a gente passa, então, se vocês me permitirem, por uma rodada final, né, já partindo para as considerações finais. E aí, dentro dessas considerações finais, Adriana, que é totalmente aberto, subjetivo, falar um pouco das expectativas, né? Temos expectativas positivas? Como é que está isso, né? Para considerações finais mesmo, agradecendo desde já, né, a participação, a presença de vocês, que engrandeceu e muito, né, os nossos eventos e esse momento especial de celebração do Dia Internacional da Mulher. Leonardo, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que amei escutar a Fabíola, a Luísa, é tão bacana, eu saio daqui hoje, às vezes você sai assim meio um pouco cansada, né? Às vezes você fica, estamos na luta aqui, mas é tão bacana escutar pessoas também de referência, atletas que eu também sempre admirei bastante, e ver essa dedicação, sabe? Eu acho que mais do que nunca, a gente falou aqui, Luísa falou de respeito, de ética, Fabíola colocou aqui propósito, né? Pensar em soluções. Então, assim, é o meu compromisso, e eu tenho certeza que é o compromisso também da Luísa e da Fabíola. A gente aceita esses desafios, porque são desafios grandes, mas a gente aceita porque eu acho que a gente é movida por desafio, a gente é movida por querer fazer alguma coisa melhor. Né? A gente tem, eu tenho um compromisso de querer sair desse ponto e chegar até o outro, né? Avançar, melhorar, desenvolver. Como é que a gente faz isso? Então, eu acho muito bacana, primeiro, quando nós três aí, né, me incluo nessa, a gente recebe convites ou as oportunidades para a gente assumir certas posições e que a gente encara isso com coragem, sabe? Porque não é fácil, a gente aprende junto com todo mundo, a gente acerta, a gente erra, mas mais importante do que tudo é realmente a ética, a conduta correta para a gente fazer o melhor. Né? A gente vai errar e acertar como qualquer pessoa, mas eu acho que esse nosso pacto, né? Esse nosso compromisso de querer fazer o melhor, e o melhor para muita gente. Eu acho que nas funções que nós estamos hoje, eu acho que isso, no meu caso, vem da minha vontade, do meu DNA, de querer fazer alguma coisa melhor para muita gente. Eu acho que a gente aqui está muito bem alinhada, eu acho que as nossas características aqui, uma da natação, outra da ginástica, outra do voleibol, mas eu acho que o nosso DNA é, primeiro, o amor pelo esporte e a vontade de querer fazer mais e melhor. Então, a gente tem consciência profunda do ambiente esportivo, de tudo que a gente passou, dos desafios, das dificuldades, e eu acho que agora a gente quer traduzir isso tudo em melhoria, em processos melhores, em melhores oportunidades, porque eu acredito que o ambiente esportivo ele ainda tem muito para ser desenvolvido. Ele tem grandes oportunidades de negócios, grandes oportunidades de desenvolvimento, e aí a gente vai, desde a iniciação, aí, né, na fala da Fabíola, a iniciação à prática esportiva, isso está diretamente relacionado à parte de educação, entendeu? Desenvolvimento de jovens como um todo, o acesso e a possibilidade da prática esportiva. E aí, eu aqui, né, no alto rendimento, mas a gente fala do alto rendimento numa cadeia completa também, que vem desde a responsabilidade da inclusão, do desenvolvimento, e eu acho que tudo isso aí é permeado pela Luísa, que trabalha aí na base para que tudo isso aconteça de forma limpa, de forma correta, de forma consciente, onde a gente busca no esporte realmente você alcançar os seus objetivos pelos seus próprios esforços. Então, acho que isso é mais importante.
entendeu? A gente entra na transparência não só da conduta esportiva, mas na transparência da gestão. Então, assim, eu sinceramente estou aqui, eu fiquei escutando aqui Fabíola, Luísa, e eu fico assim, só me dá mais força para continuar, porque eu acho que isso é importante, né? A gente sabe aí das dores do esporte, a gente sabe das dificuldades, mas principalmente acho que do amor e da dedicação. Hoje ficou mais do que provado, né, duas mulheres competentíssimas, dedicadíssimas, acho que isso é o mais importante, sabe? Com a bagagem, com a experiência, que é sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, eu acho que essa credibilidade de nós, eu acho que é muito importante para o movimento esportivo, para o movimento, para o ambiente do Brasil. De verdade, eu estou super feliz, uma honra. Obrigada, Leonardo, por ter criado essa oportunidade. Hoje de manhã eu mandei mensagem para as duas, né? Eu mandei, Luísa, Fabíola, hoje vai se encontrar mais tarde, muito legal, mas realmente é maravilhoso que a gente faça mais vezes isso, né? Vocês estão aí em Brasília, eu estou aqui no Rio, mas que a gente possa realmente estar cada vez mais. Luísa, quero conversar com você. Para a gente trabalhar aqui com as seleções de base, com o início. Estamos juntas! E Fabíola também, a parte de iniciação, a parte de jovens, quanto mais junto a gente estiver, trocando ideia, trocando informação, eu acho que a gente eu só tenho a agradecer, e eu acho que isso contribui e muito para todo o ambiente esportivo. Obrigada mesmo, um prazer escutar vocês duas, de verdade. Muito bom, muito obrigado, Adriana. A sua fala ela coincide com a animação de todos que nos assistem, né? Vi aqui a doutora Solange Bueno. A doutora Solange é presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do atletismo, né? Se não foi a primeira presidente de um tribunal superior, é uma das primeiras, com certeza, sempre nos prestigia, membro filiado ao IBDD. E membro da Comissão de Ética do Conselho Federal de Educação Física. Saudações aí, doutora. É isso mesmo. Na mesma linha da Luísa, ela também permeia ali entre o direito e a educação física, muito interessante mesmo, né? Vi a participação do nosso KID, da Seleção Brasileira de Vôlei, enfim, grandes amigos, o Flávio Moura, enfim, bacana demais ter essa participação, né? E já quero deixar a Fabíola à vontade para dar também suas considerações finais, agradecendo muito, Fabíola, pelos ensinamentos também que você trouxe. E certamente, assim como a Adriana já levantou, nós teremos outros encontros, quem sabe num futuro bem próximo, encontros presenciais também, né? Mas por hora agradeço muito e tenho a palavra. Imagina, Léo, eu que agradeço e estar aqui, né, com a Adriana e com a Luísa, como a gente já falou também, é muito inspirador, né? Eu acho que a Adriana, como até ela falou assim, em termos de ser mais velha, e a Luísa, como né, em termos de ser olímpica, mais antiga, né? Eu sou até a jovenzinha aqui da história, até parece. Mas é muito legal, assim, a gente conseguir ver, eu acho que até fazendo uma relação com a nossa vida de atleta, porque as pessoas olham para a gente como atletas que tiveram destaque, e depois, quando elas se aproximam, falam, nossa, você tem 2 braços, né? Você tem 2 pernas, você não é tão alta. E a gente aqui, assim, acho que hoje, nesse ambiente de gestão, e tendo essa oportunidade de conversar, tipo assim, a gente também é pessoas normais, né? Que estamos enfrentando esses desafios. Então, acho que traz essas conversas, traz um pouco para a realidade a humanidade, né? Nós somos assim e a gente está aqui fazendo e tudo certo, entendeu? Tá todo mundo se esforçando e todo mundo se esforça, não sei, pelo menos assim, a gente sabe que tem muitas pessoas se esforçando onde elas estão, né? Tem muitas pessoas buscando. E aí, até entrando já numa comparação em termos de perspectiva que você falou, comparando também um pouco com essa nossa vida esportiva, a gente sabe que tem muitas pessoas descrentes, né? Que as pessoas, de uma certa maneira, são muito desanimadas e não acreditam muito no Brasil, não veem muitas perspectivas, né? De muitas coisas que vêm acontecendo e que é difícil de acreditar numa mudança, que sempre vai ser do mesmo jeito, que as coisas não vão mudar. Mas, assim, eu penso, né? Eu faço um pouco uma analogia, né? Quando eu queria chegar nas Olimpíadas, né? Que é o máximo do esporte,
Óbvio que você sonha com aquilo, mas o seu foco é justamente o que a Adriana falou, é você melhorar um pouco. Então, quando a gente dá aqueles pequenos passos, eu acredito que um dia vai mudar, eu não acredito que vai mudar de uma hora para outra, né? O meu caminho para chegar nas Olimpíadas, por exemplo, demorou 9 anos. E, assim, é um caminho para você chegar nas Olimpíadas. Você imagina você melhorar né, uma perspectiva de esporte no Brasil. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas as pessoas que vão entrando e vão mudando um pouquinho, cara, é um passinho a mais que você está dando. Então, eu vejo pelo menos desse jeito, igual a Adriana falou. Você está deixando o lugar um pouquinho melhor do que quando você, né, do que quando você chegou. Isso já é uma contribuição importante. Ah, você não chegou lá, às vezes, né, nas gestões que a gente vai fazendo, a gente vai ter oportunidade. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil mudar, né? Mas eu acredito que a gente tem que fazer, igual a Adriana falou, o nosso melhor. E a gente está contribuindo naquele jeito e celebrar, inclusive, essas pequenas vitórias que a gente tem, né? Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu vejo sempre o lado positivo. Eu sei que tem muitas pessoas boas, as pessoas perguntam, e aí, né? Eu falei assim, gente, tem muita gente boa querendo trabalhar, tem muita gente competente, tem as coisas todas que acontecem, né, que acontece às vezes em todos os lugares também, né? Não é só no nível da gestão do esporte, não é só no esporte, às vezes em tudo, né? E todo mundo tem que evoluir, mas eu acredito que aos pouquinhos, né, pessoas se unindo, pessoas querendo, com propósito, como a gente vem falando, pessoas que têm vontade, que eu acho que o mais importante é ter vontade. A gente vê quando alguém tem vontade, a diferença que é quando alguém não tem vontade, né? A gente sabe que realmente assim é diferente. Então, eu acho que, pelo menos hoje, né, eu posso falar aqui pela Secretaria Especial do Esporte, eu acho que as confederações também vêm mudando um pouco o perfil dos gestores, né, de você ter pessoas que vieram do esporte fazendo a gestão do esporte. E antigamente não era muito assim, né? Hoje, por exemplo, aqui, a gente dentro do governo, quantos atletas tem dentro da Secretaria Especial do Esporte? Isso já faz muita diferença, né? A gente conseguir ter esse espaço dos atletas estarem envolvidos, né, nas decisões. Isso eu já acho que é um grande passo, né? Porque a gente tem esse olhar de ex-atleta, a gente caminhou, a gente sabe, né? A Adriana entende tudo de vôlei, é muito mais fácil para ela do que uma pessoa que nunca jogou vôlei, nunca foi para umas Olimpíadas, né? Entender as pequenas coisas, porque eu falo assim, as coisas acontecem no detalhe, e a gente como atleta, a gente é detalhista, né? A mulher também, ela é detalhista. Às vezes a diferença está naquela coisinha pequenininha que você faz, né? Não está em grandes coisas. E aí eu sou uma pessoa assim que tenho a esperança, né? Que eu acredito, acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem pessoas boas se unindo, então eu acho que não é de uma hora para outra, como eu falei, mas eu acredito muito nessa união. E, assim, para mim também é um prazer estar com todos vocês aqui, participando desse momento. A gente sempre leva no coração esses encontros, né? Eu sei que Deus escolhe assim, né? Não é por acaso que a gente se une, se encontra nesses momentos. Então, obrigada, Léo, né? E a todas as pessoas que estão ajudando a organizar esse evento, a todo mundo que está nos ouvindo, que possa ser também, né, um pouquinho de esperança para todo mundo. Acho que todo mundo vem um pouco cansado, né? E a gente ter esse pouquinho de incentivo, eu acho, de perspectiva. Acho que a mulher, ela tem muito isso de, não sei, pelo menos assim, eu entendo a mulher de apoiar uma outra, sabe? Essa rede de apoio para né, as amigas, elas são muito importantes, né? Eu acho que a gente tem esse papel, como quando uma está mais desanimada, animar a outra, então a gente acha que a mulher, de uma certa maneira, tem essa percepção desse apoio mútuo, né? Então, para mim, eu agradeço só vocês, que eu vou sair também do dia de hoje muito mais animada, com muito mais esperança. Assim, a Luísa, eu já falei, acho que no comecinho, foi um dos motivos que eu vim aqui para Brasília, né? Sabendo que ela estava aqui, me animou muito mais a aceitar esse convite. Então, eu tenho esse privilégio de conviver com a Luísa todos os dias, e também, Adriana, estar assim, com você sempre né, faz a nossa mente pensar tanto, né? É tão bom. Então, eu agradeço muito. E eu estou aqui à disposição para a gente fazer bastante coisa juntos, tá? Nossa, muito bom, Fabiola. E assim, eu posso até ampliar o alcance, né, do que você comentou em termos de mulheres, desse apoio e etc. A gente não tem noção, né, do tanto que a gente que eu falo, né, os eventos, né, as iniciativas do IBDD, da ASP, da Rede Governança Brasil, da CBV, das secretarias nacionais, nesses webinários, né? nesses momentos de capacitação. Porque nesse momento de isolamento, distanciamento, isso faz muita diferença na vida de muita gente. Mas se não fossem esses eventos, talvez a vida dessas pessoas
tomasse até um rumo diferente. Eu acho que eu não estou exagerando. Então, acho que é de se louvar mesmo a participação de vocês, né? O empréstimo de um tempo que é valioso, mas um tempo que está sendo revertido, né, para resultados muito profícuos na sociedade brasileira. Então, muito obrigado, Fabíola. Já quero também passar a palavra à Luísa para que possa fazer as suas considerações finais. Você é sucinta, gratidão, gratidão, gratidão. Não, sem dúvida nenhuma, não é rasgação de seda, mas vocês são inspiradoras, mulheres lindas, Adriana, Fabíola, e a Fabíola tão generosa de poder, eu que a gente, embora não se veja toda semana, né, mas a gente se encontra com frequência e uma se preocupa com a outra e está aqui para também dar suporte e compartilhar, né, conquistas e aprendizados no dia a dia, né? E a gente estou muito feliz que você veio também. Assim, eu tenho uma companhia aqui também para a gente trocar essas informações e essas experiências de vida. E, Adriana, com certeza a gente vai se falar muito. A CBV pode e deve ser esse exemplo de entidade de administração do desporto que vai alavancar a antidopagem aí na formação, na educação antidopagem e, enfim, a gente vai conseguir atingir todas as metas do plano de educação. Você bem salientou e percebeu que a antidopagem é esse tema transversal, a gente tem que estar em todos os lugares, a gente está na escola, a gente está no clube, a gente está na competição, a gente está fora da competição, a gente está no direito esportivo, a gente está em tudo quanto é lugar, né? Então, é isso. E eu tenho, assim, realmente uma coisa que quando eu cheguei aqui, logo no início, eu tracei, assim, 3 pilares de gestão e que me auxiliam. De volta e meia, a gente se depara com uma tomada de decisão importante e aí não custa nada, né, pegar de novo esses 3 pilares da gestão que traçamos aqui, que é a legalidade, a integridade, a legalidade, a integração, que eu já tinha falado da equipe, e a transparência, que envolve tudo isso que o Andreotti vem liderando aí também com a rede da governança. E só para finalizar, né, nossa missão de atleta, eu acho que a gente carrega, é uma bagagem que a gente adquire, mas que não pesa, é experiência de vida que a gente só acumula e só auxilia a gente em cada etapa da nossa vida e se torna, então, esse propósito de ser humano. Afinal das contas, na taxonomia, minha classificação dos seres humanos, o reino é animal e a espécie é Homo sapiens. Então, temos que desejar sempre o melhor para todo mundo e para a nossa sociedade como um todo. Obrigada.